Paz do Senhor para a igreja. Nunca é fácil. Mas tem dias que é menos fácil que outros. Se a gente pudesse planejar, quer dizer, a gente pode planejar, mas se o planejamento fosse nosso, eu por algumas vezes tentei fugir de falar sobre esse texto. Esperava que o pastor Daniel, no domingo passado, fosse tocado pelo Senhor e avançasse, no espírito que estava. E como foi delicioso ouvir a voz de Deus através da sua ministração, pastor Daniel, domingo passado. E eu falei, Senhor, então ele vai. Ele não foi. E aí eu pensei, bom, beleza, mas ainda tem uma alternativa, eu posso convidar a Cíntia para ministrar. E naqueles raros momentos de sensibilidade à voz do Espírito, eu que passei a semana fora de Brasília, trabalhando, viajei na segunda de manhã, 7 horas já estava embarcando para Belém, e lá no Pará, rodei uns 2.000, 3.000 quilômetros de barco, de carro, de balsa, enfim, trabalhando, graças a Deus, pela oportunidade de trabalhar também, mas e com o coração desesperado por este momento que ia chegar. Então, tinha zilhões de coisas acontecendo no serviço e, enfim, vocês sabem que o momento político que vivemos, de grandes decisões quanto a quem sai, quem fica, quem concorre, quem se junta, quem se separa, e isso, é óbvio, tem reflexo no nosso trabalho. Mas o meu coração se preocupava, minha mente, com o texto que nós vamos meditar nesta manhã. E foi uma boa briga, só posso dizer isso, uma boa briga. Acho que fazia tempo que eu não lia o texto em tantas versões diferentes. Desesperado para ver se em alguma delas o Senhor aquietava o meu coração. Talvez essa não seja a melhor introdução para uma pregação, mas havia uma certeza no meu coração. De alguma forma, a leitura comum e a interpretação comum dada a esses versículos não é aquela que o Espírito Santo tem para soprar nos ouvidos da Igreja Betesda nesse domingo de manhã. Mas, ao mesmo tempo, um temor de que, em vez da voz do Espírito Santo soprando aos ouvidos da Igreja Betesda, estivéssemos aqui as elucubrações, as intenções, os preconceitos, as ideias, as conjecturas de um tal de Rodrigo. E nessa angústia, e nesse desespero, nós tivemos, na minha volta já aqui, cheguei quinta-feira à noite, 8 horas da noite, e ainda cheguei a tempo de participar com os irmãos da nossa leitura comunitária do livro. Um livro que quem estava e quem ouviu domingo passado, a quinta-feira passada, eu briguei com ele bastante. Mas nessa quinta o Senhor me consolou. E o livro que a gente está lendo, percebam o quanto eu estou temeroso de chegar no texto, mas a gente vai chegar no texto. Mas o livro que a gente está lendo na quinta-feira, ele trata, e eu não sabia disso, talvez se soubesse, no momento talvez até tivesse
né, discutido se era isso mesmo que a gente tinha que estudar, mas o livro trata da possibilidade de uma hermenêutica pentecostal. Oi, o quê? Da possibilidade de interpretarmos as Escrituras a partir do olhar daqueles que são tocados, que foram tocados, mas que acreditam na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. Geralmente, quando você quer falar alguma coisa difícil, que você não quer... um tema difícil, não é uma coisa difícil, alguma coisa que você tem constrangimento, você começa a usar palavras bem rebuscadas, porque aí vai passar rápido, ninguém vai entender mesmo, e pronto. Mas o que o livro nos convida a fazer, nós leitores, esse da quinta-feira, é tentarmos entender que o fato de interpretarmos as Escrituras a partir de um olhar que crê que o Espírito Santo, coautor deste texto, que o Espírito Santo, curador deste texto, e quando eu digo curador, eu falo dos 2000 anos de tradição que fizeram com que esse texto chegasse até nós com 66 livros, com 27 no Novo Testamento. E vocês fizerem a conta, vocês vão saber quanto que tinha no Velho, que eu já estou tão nervoso que eu não consigo nem mais fazer a conta. Mas é por aí, acho que era 49, enfim. 39, está vendo? Nem conta de matemática eu estou fazendo mais, de tão nervoso que eu estou hoje. 39 e 27. Mas que a hermenêutica pentecostal, que é um movimento que alguns vão dizer que tem 100 anos, mas que a gente enxerga nos montanistas em torno dos anos 100 depois de Cristo, e depois nos valencianos na Espanha, estamos falando aí da Idade Média, 700, 800 anos, e que depois redescoberto, sim, aqui, mais próximo a nós, na América do Norte, Rua Azusa, e que incendiou esse país e hoje faz com que mais de 20, 30, sei lá quantos milhões de pessoas conheçam o nome de Jesus na experiência pentecostal, é essa hermenêutica que não teve tempo de ser construída, de ser burilada, de ser formatada. E, portanto, a cada domingo, pastores, pastoras, mestres, pessoas comuns abrem esse texto, abrem a Bíblia e fazem o convite ao autor, ao coautor, e diz assim, fala comigo. No transporte público, quantas vezes eu fiz isso como adolescente? Mas qual a ferramenta hermenêutica que você está usando? Quais são os limites que você está usando? Não, eu estou usando o convite ao Espírito Santo para soprar no meu ouvido e dizer que o que está escrito aqui tem este significado hoje. Mais alguns detalhes antes de começar. Não resta dúvida de que estamos diante de um texto que é uma correspondência, é uma carta entre duas pessoas que se conheciam, que se amavam e que nutriam um relacionamento de pai e filho. Paulo, apóstolo, escritor, autor dessa carta, diz ao meu filho verdadeiro, Timóteo. Portanto, muitas das coisas que estão escritas aqui têm significados, têm simbologias, têm subentendido dentro de si que nós não conseguiremos entender porque eram duas pessoas que se conheciam e que, portanto, com um olhar compreendiam o que cada uma queria falar. Queremos nós fazermos com as nossas ferramentas hermenêuticas atuais, sejam elas até do ponto de vista pentecostais ou não, trazer o real sentido, o completo sentido, o verdadeiro sentido desse texto, é ingenuidade. Ingenuidade, eu fui bem educado. É quase uma arrogância. É altivez. Achar que hoje, 2000 anos depois, com um grego, que neste texto específico de Timóteo, não é só o grego koiné. O que é o grego koiné? O grego comum utilizado. Era um grego diferente, era um grego clássico. Em muitas das palavras, há palavras na carta de Timóteo que tem apenas uma vez na Bíblia. E a gente querer utilizar a nossa maneira de ler cotidiana para, de repente, falar assim, é isso.
Bom, então estamos diante de uma carta, da correspondência entre duas pessoas que se amavam, que se conheciam e que, portanto, mais do que o que estava escrito, fazia sentido o que se era entendido nessa relação. Estes são os avisos, as estacas, os sinais que eu coloco diante da igreja. E agora sim, com temor, nós vamos ler a carta de Paulo a Timóteo, a sua primeira carta, como no grego a carta a partir do versículo 8. E nós vamos ler do 8 ao 15. Não, Hugo, não leva não. Não, leva não. Não. Ficaremos todos. Hoje é feijoada para eles. Pelo menos para mim, não sei se para eles, vou dizer diferente. Para mim foi durante a semana, meninos. E se em algum momento eu parecer que não fiquei claro, pode levantar a mão e fiquem à vontade. Vocês vão fechar tudo mesmo, é isso? Que maravilha. Eu já estou querendo me... é fumaça. Me perdoe. Tá bom. Não, é porque eu já estou tão aqui, que, enfim. Vamos lá. Então nós vamos ler a primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler o capítulo 2, nós temos estudado versículo após versículo. Se você não ouviu as pregações anteriores, está disponível no YouTube. Você pode ouvir, tem lá as ministrações do pastor Daniel, da pastora Cíntia, e eu sei que o Senhor vai edificar a vida de todos nós. Mas coube aí o versículo 9, então, de quem eu estou... Perdão, a partir do 8, de quem eu estou correndo. Mas chegou a hora de encontrá-lo. Eu não te disse a versão que eu estou, né? Você está comigo, revista e corrigida. Perfeito, está vendo que é o Espírito mesmo em sintonia? Vamos lá. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem contenda. Que do mesmo modo, as mulheres, e se você não percebeu, o que ele diz do mesmo modo é quero, portanto, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permito, lembra que ele começou com eu quero, agora eu não permito, bem enfático. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade, aqui já está sobre o marido, que pena, né? Porque provavelmente na versão de vocês não existe autoridade sobre o homem, e aqui já começa a nos dar pistas sobre o texto. Mas vamos aqui. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Já que ele usou marido, que ele usasse esposa antes. Ou, se usa mulher, que use homem. A gente já conversa sobre isso. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Amém. Palavra do Senhor. Eu li um comentarista que disse que quando leu esse texto, na igreja dele, uma mulher se levantou e começou a reclamar. Falei, poxa, ele não tinha nem começado ainda, já tinham reclamado? E aí? Como é que a gente vai ler esse texto? É isso mesmo? Para começar, a gente vai conversar um pouco sobre a hermenêutica. Vocês já devem ter ouvido, e está muito comum a gente ouvir por aí, as pessoas
dizendo que a Bíblia deve ser lida em sua literalidade, certo? Porque aquele que não lê de maneira literal está dando brecha para interpretações que, na verdade, não estão escritas no texto. Portanto, vamos ser literais no texto? Que texto? Não? Obrigado. Não vamos ser. Mas que texto? Por que eu estou perguntando que texto? Porque antes de você decidir se você vai aplicar isso de maneira metafórica, de maneira literal, se você vai tentar construir princípios de vida que balizem a sua existência, ou você realmente vai ler como a palavra está escrita, que palavra está escrita? Por que palavra está escrita? Porque o texto não foi escrito em português. Todos concordam com isso? O texto está escrito em grego, e, por mais que seja horrível a piada, é grego para mim. Ok. O texto está escrito em grego, e num grego que é difícil mesmo para aqueles que conhecem grego. Disse para vocês, e a gente vai passar por elas, que algumas das palavras da carta de Timóteo só aparecem nessa carta, uma única vez na Bíblia inteira. E toda tradução é uma escolha. A primeira tradução que chega às nossas mãos, pelo padre João Ferreira de Almeida, alguns vão querer discutir que ele não era padre, mas eu tenho certeza que, independente disso e para além disso, servo do Senhor, que dedicou anos e anos da sua vida para traduzir o texto inteiro, e ele nem chegou ao final, né? Os seus discípulos terminaram essa tradução. Ele traduz a partir daquilo que já estava traduzido para o alemão, daquilo que já estava traduzido para o francês, daquilo que já estava traduzido para o inglês. Hoje, nós dispomos de ferramentas que nos permitem ler o Velho Testamento no hebraico, de ter o Novo Testamento num grego, e aí os manuscritos mais antigos, 200 anos, 300 anos, nenhum original. Então sua forma de hermenêutica, Rodrigo, vai ser destruir o texto. Porque já que você está dizendo que o que a gente tem é uma tradução, que nem toda tradução é fiel, e que as traduções que a gente tem são traduções daquilo que não foi o primeiro escrito, vamos jogar isso fora? Não. Por quê? Porque assim como eu disse que o Espírito Santo é o autor, e eu roubo essa expressão do Fabrício, que não está conosco aqui, o Espírito Santo também é o curador. Alguns vão dizer, mas isso aí foi uma reunião no concílio, o pessoal chegou lá, discutiu, quebrou o pau e definiu que eram esses os livros. Tinha muitos livros que não queriam entrar, outros que achavam que não podiam. Nossa fé, e aí a hermenêutica pentecostal do Espírito Santo que testifica, o mesmo que foi o autor, o mesmo que foi o curador, hoje é o nosso inspirador. Este é o texto que serve de alimento para nós. Estava falando da tradução antes da gente falar da opção pela literalidade ou pelas metáforas. Há um provérbio que os tradutores da Bíblia gostam muito de citar, que é traditore, tradutore. Ou seria tradutório e traditório? Enfim, toda tradução é uma traição. O que significa isso? Que quem traduz escolhe um significado em detrimento de outro. Nós somos acostumados a ouvir o espanhol, todo brasileiro acho que sabe falar espanhol, né? Até que tenha a oportunidade de conversar com alguém da língua castelhana e descobre que, enfim, não é exatamente isso, apesar de ser muito ali. Enfim, não vou falar sobre isso, ok. Mas é para dizer que a tradução é uma escolha do tradutor. E se eu disse que o Espírito Santo foi coautor, que o Espírito Santo foi curador, e nós estamos convidando o Espírito Santo para ser nosso instrutor nessa manhã aqui,
e eu sei que todos oraram isso comigo, eu também os convido a perceber e a buscarmos no texto que está escrito aqui, qual seria a tradução que faz significado com todo o resto, com toda a Escritura. Por quê? Traduzir dizendo: não permito que a mulher ensine, e dizer: mulheres não ensine, vamos suspender a escola dominical para começar. É isso? Vamos retirar, e a Lu não fez uso hoje, mas aqui nós temos a lista dos nossos missionários. Vamos retirar. É engraçado. Nós temos missionárias sozinhas no campo, mas não temos nenhum missionário sozinho no campo. Se é para não ensinar, que todas elas voltem. E que todo o dinheiro que a gente está usando, enviando mês a mês, fruto da sua oferta, fruto da nossa oferta, está sendo anátema e como pecado ao Senhor. É essa a leitura que a gente quer fazer do texto? Nós vamos utilizar a Bíblia para oprimir? Nós vamos usar a Bíblia para massacrar? Nós vamos usar a Bíblia para machucar, acovardar, acorrentar, aprisionar? Mas nós não vamos escolher qual é a leitura que nós queremos fazer. Porque, para mim, ao preparar, ao me debruçar diante do texto e dizer: Senhor, não está descendo. Né? O profeta Ezequiel, né, que recebe o rolo, fala: come. Fala assim, aqui tá, não dá. Eu poderia ter ido buscar, falei, então tá bom. Já que tem esse monte de gente que traduziu desse jeito, interpretou desse jeito, impôs assim, e há várias tradições que impõem assim a igreja, vou então buscar aqueles que estão pensando o contrário. E hoje nós temos disponível teologias que vão tentar, de diversas formas, e eu, neste momento, não me aprofundei nelas, na verdade, não li. E não li por um motivo muito simples. E eu gosto de ler de tudo. Acho que é importante. Mas porque queria não... E aí, de novo, ingenuidade deste que vos fala. Não queria ser cooptado por aquilo que dentro de mim já surgia. Sabe quando você gosta de um time, ou... Vou parar no time, não vou nem falar de outra coisa. Gosta de um time, pronto. E você procura ouvir sempre os comentaristas que falam desse time. Eu sei que talvez seja um universo diferente para as mulheres, mas, enfim, pode ser aplicado a qualquer coisa. Por exemplo, a política, que eu tinha pensado em não falar e vou falar. E você é aliado a algum tipo de pensamento, ou você gosta de algum, você se sente confortável. E aí você gosta de ouvir pessoas que falam daquela forma, porque concordam com você e porque pensam com você. E como eu, ao ler o texto, já entendi que o texto não deveria dizer, à luz de todo o contexto, o que ele está dizendo, eu não quis ouvir outras vozes que talvez pudessem pregar para convertido. Não sei se seria o termo. Mas eu quis que o autor, o tutor, então, conversasse com a gente, e agora a gente vai ler o texto. A gente não está acostumado a ter papel, né? Assim, caneta, lápis, mas eu vou tomar a liberdade de sugerir isso a vocês, nesse texto específico, para algumas palavras específicas. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Eu não sei se para as mulheres fica claro o quanto é difícil isso para um homem. Para não dizer impossível. Se há uma coisa que o homem gosta de fazer, é discutir. Discute por prazer. Discute religião, discute
futebol, discute política, discute o que quer que seja, pelo prazer de discutir. Não sei se vocês já viram aqueles documentários da National Geographic de animais adolescentes na África, rinocerontes, hipopótamos. O que eles fazem quando estão crescendo e os machos fazem? Eles se digladiam, eles se afiam, porque faz parte do homem essa necessidade de se medir. Não sei se vocês tiveram irmãos ou se têm filhos, mas Adriano teve 2 irmãos em casa. Sei que vai entender aquilo que eu estou dizendo aqui. Faz parte do amadurecimento masculino o embate, isso, a necessidade, essa característica de se posicionar, de ser confrontado. Então, passa despercebido nessa leitura que aquilo que ele está pedindo para nós, homens, é impossível, aos olhos humanos, obviamente, né? Por quê? Porque nós estamos predispostos, e aqui eu poderia muito bem usar o argumento de que ele está falando homem como humanidade, como ser humano, como em outros casos cabem. Mas pelo contexto, e a gente vai continuar lendo, ele está falando de homem, de macho. Dito isso, ele foi bem resumido no versículo, considerando o texto inteiro que ele vai falar agora de conselho para as mulheres, certo? Mas eu ressalto que esta é a 3ª vez, se eu não me engano, nos primeiros 2 capítulos, a gente está só nos primeiros 2 capítulos, em que ele fala de discussões tolas e sem sentido. Se voltarmos ao capítulo 1, num dos primeiros versículos, se eu não me engano, é o 4, é o 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para quê? Para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Que mais produzem questões do que edificação. Ele continua, versículo 6, do que desviando-se o que? Ele disse no 5, da fé não fingida, da boa consciência, se entregaram a vãs contendas. Versículo 7, adoro esse versículo, porque ele se aplica a mim. Querendo ser doutores da lei, e não entendem nem o que dizem e nem o que afirmam. Em outra versão diz, aquilo que falam de maneira tão segura. Muito bem. Então, o verso 8, ele habita nesse universo de admoestação que começa do imperativo de Paulo, onde ele diz, eu quero. Paulo não diz, porque está escrito. Paulo não diz, porque Deus me mandou dizer. Paulo não diz, porque eu entendo. Paulo diz, porque eu quero. E isso faz sentido numa carta pessoal de um pai para um filho. Eu quero. Ora, eu quero é quase um eu desejo, eu gostaria. Porque qual é? Pensem em você sendo o objeto o receptor dessa carta. Qual é a força, a ferramenta, a prática que você tem para fazer com que todos os homens orem levantando mãos santas sem ira e sem contenda? Reflita comigo se isso não é uma aspiração de Paulo, comentando com seu amigo, puxa, eu queria que todos os homens levantassem mãos santas e orassem em todo lugar sem ira e sem contenda. Que é diferente de, eu quero, Timóteo, que você faça, e obrigue, e oprime, e inste, e tome todas as providências necessárias para que ninguém levante as mãos em oração sem ira e sem contenda. E se entendemos assim,
Vamos para o versículo seguinte. Que do mesmo modo que eu tenho esse desejo, que eu gostaria que isso acontecesse, que eu sei que você, Timóteo, não tem as ferramentas para fazer isso, e que eu estou colocando as dificuldades que nós encontramos no pastorado diante de Deus, eu digo para você que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou com vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Vocês realmente acham que Paulo, aquele que 3 vezes naufragou, 2 vezes foi preso, alguns dizem a 3ª vez, açoitado algumas vezes, depois de tanto sofrimento, estaria preocupado com mulheres usando tranças no cabelo, ouro e pérolas? Será que é isso realmente que a gente deve extrair desse texto? Olha, mulheres, prata você pode usar, porque a gente vai ser literal, né? Está proibindo o ouro. Platina você pode usar. Titânio você pode usar. Desculpa, como é que é o nome lá? Eu vou falar em errado. Swarovski, sei lá, deve ser. Esse você pode usar, por que não? Porque não é pérola, é quase pérola, não é isso? Sei lá, me perdoe se eu errar. Pronto, é cristal. Né? Mas ouro não. Trança, não, trança você não pode usar. Ah, mas posso pintar? Não está escrito, não está ali, então pode. Ah, posso frisar, sei lá, me perdoe, eu não vou. Acho que vocês entenderam. Obrigado. Mas será que Paulo está dizendo isso? Ou, de fato, na conversa dele com o discípulo querido, uma conversa pessoal dele com o filho dele amado, ele diz, puxa, talvez em Éfeso, essa cidade da Ásia, conhecida no mundo inteiro da época, por ter o templo da deusa Diana. E o templo da deusa Diana era diferente dos outros templos, porque só tinha sacerdotisas. Só mulheres falavam, só mulheres ministravam, só mulheres sacrificavam. E as pessoas e os homens e o mundo pagão da época acorria à cidade de Éfeso para ir adorar a deusa Diana. Diana, que também é a do Mulher Maravilha. Tudo bem. Será que Paulo, escrevendo para esta igreja, para o pastor desta igreja, porque não é a carta aos Efésios, ele escreve uma carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, ele não fala de pérola, fala. Não, mas ele está falando para Timóteo, que é o filho dele na fé. Ele fala assim, gostaria que as mulheres que estavam acostumadas, ou que estão acostumadas, no templo da deusa Diana, tão enfeitadas, e que isso importava, porque é a adoração da mulher, do belo, né? A gente não, né, apesar de alguns serem Tyson e fortes, mas a mulher é símbolo de beleza. Então, não faz sentido, ou melhor, faz sentido você Paulo dizer para Timóteo que ele está preocupado em que, de alguma forma, as mulheres que estão na igreja talvez estejam dividindo suas preocupações por estarem reproduzindo um comportamento que tinham quando visitavam o templo de Diana. E, para vocês saberem, no templo de Diana, os homens ficavam afastados. Só as mulheres era permitido. Então, quando a gente entende que ele está falando para Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso, e que ele está preocupado com esses detalhes, mas que, na verdade, o coração dele, puxa, eu gostaria que elas se ataviassem com boas obras. A gente entende que o contexto não é mulheres não usem ouro, mas mulheres façam boas obras. Homens não façam contendas, não vivam em discussão, mulheres façam boas obras. Mas talvez seja mais fácil a gente escolher uns textos para literalidade e transformar isso em opressão. Escolher alguns textos para dizer não,
isso aqui é assim. Só que vamos fazer assim para tudo. Ou seja, é literal? Vamos suspender missões mundiais. Vamos parar com as escolas dominicais. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus? Percebam, a profissão de servir a Deus. Mulheres que se colocam a serviço do Senhor, que essas se revistam de boas obras. Sim. E a minha hoje estava cheia de pérola pela cintura toda, né? Acho que ela fez de propósito. Mas vamos lá, a gente não resolveu o texto. Vamos continuar lendo e que o Espírito Santo nos ajude. Portanto, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Meu querido, que o seu coração não... Minha querida, que o seu coração não esteja naquilo que o seu exterior demonstra, mas naquilo que do seu coração é ofertado ao Senhor. Porque também não adianta você fazer boas obras porque quer aparecer, porque de novo pareceria falso. Mas que como convém a mulheres que amam ao Senhor, que têm o desejo de servir ao Senhor, que o sirvam com boas obras. E que boas obras são essas? Tem o 11 antes. A mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Me perdoem, eu sou mau. O Adriano já viu diversas vezes, quando eu comento sobre algumas coisas, o quanto tem alguns botões que são apertados dentro de mim e me insurgem. Mas escolher a palavra silêncio e sujeição nessa tradução, a minha vontade de dizer algo que eu não vou dizer, mas é, no mínimo, uma escolha equivocada. Por quê? Porque a palavra que diz silêncio poderia, e é traduzido nas diversas vezes na Bíblia como tranquilidade. A mulher aprenda com tranquilidade. Com toda sujeição. Sabe o que significa sujeição? Com ordem, com as coisas no devido lugar. A mulher aprenda. Em primeiro lugar, o que Paulo está dizendo é libertador para a mulher naquela época, porque as mulheres não aprendiam. As mulheres no judaísmo não tinham aula da Torá. Então, é mentira de Satanás que esse texto é uma opressão de Paulo. Mas que, ao mesmo tempo, a tradução dada ao longo do tempo e da história, e utilizando-se isso como ferramenta de distorção do escrito, assim pode ser colocado, como ferramenta demoníaca. Que as mulheres aprendam, isso é libertador, isso é novidade. As mulheres não aprendiam. Alguém consegue lembrar de uma passagem que tem uma mulher aprendendo aos pés de Jesus? Marta e Maria. Vocês lembram? Marta vem reclamar com Jesus. Jesus, olha aí, Maria está na sua frente, aprendendo. E eu estou aqui, cuidando de casa. O que Jesus responde para ela? Ela escolheu a melhor parte. Mulheres, aprendam. Aprendam, ensinem. Com tranquilidade, não em silêncio. Imagina a pedagogia que seria você tentar ensinar alguém em silêncio. Você não perceber ou não conseguir entender, compreender que o outro está recebendo a mensagem que você está falando. Faz sentido traduzir desse jeito? É possível traduzir desse jeito? Deixa eu dizer para você, é. Por quê? Porque o tradutor escolhe. O tradutor escolhe a palavra que ele quer dizer. Mas nós aqui, na comunidade Bethesda, nesse domingo pela manhã, que
tradução escolheremos? Reproduziremos uma forma de traduzir que oprime? Ou, guiados pelo Espírito Santo, na nossa hermenêutica pentecostal, inspirados por Deus, leremos o texto de uma maneira que produza vida e que faça sentido com o resto das Escrituras, que tem mulheres como profetisas, mulheres como juízas, mulheres como testemunhas oculares. Que espécie de leitura é essa que eu faço mandando mulher ficar em silêncio? E com toda sujeição? Não. É com cada coisa em seu lugar. Por quê? Porque as coisas, meus queridos, têm o seu lugar. Porque se de alguma forma a gente lê esse texto, e aí de alguma forma você vai dizendo, ok. Há outras coisas que o mundo vai querer nos forçar a compreender e que o texto vai ser contra. Não permito, porém, que a mulher ensine. Oi? Nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Não permito que a mulher ensine. Timóteo, quem foi que te ensinou a fé? Alguém sabe quem ensinou a fé a Timóteo? Se vocês não sabem, a gente pode ler. Não tem problema, né? A gente ajuda. Paulo, olha, o mesmo Paulo, sim. Escrevendo para Timóteo, sim, o mesmo Timóteo, sim. Na segunda carta que ele escreve. Eu achei que estava... Eu tinha separado o texto e não acho ele mais. Eu achava que era o versículo 4 do primeiro capítulo, mas... Isso, é o 5, 4 e o 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo que habita em ti também. Porque seu pai era grego e você nem circuncidado era, mas a sua avó, temente ao Senhor, ensinou a filha dela, temente ao Senhor, que ensinou a você a servir ao Senhor, a conhecer a Deus, e hoje você me é muito útil ao Evangelho e à pregação. Como assim não ensine? Não permito que mulher ensine. Vamos lá. Tradutore, traditore. Tradução é uma traição. A palavra aqui, colocada como não ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Importante até ler o texto, de novo, né? O 12. Algumas versões de vocês vai dizer, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o homem. É isso, né? Algumas vão estar escritas assim. E nesse aqui ele começa dizendo, porém, que a mulher ensine. Portanto, se ele tivesse escolhido ser coerente, ele teria escrito, não permito que a esposa ensine, e nem que use de autoridade sobre o marido. Ensinar, aqui, tem o sentido de, se apertem, liderar continuamente. Ele não está falando para a mulher, ele está falando para a esposa. E ele está dizendo, sim, que na ordem de um casamento não existem duas cabeças. E que é o homem que tem o papel de liderança. Mas não ensine. Nós podemos discutir com texto sobre liderança, vamos discutir e conversar sobre liderança, mas escolher a palavra não ensine não faz sentido. Eu li 2 Timóteo 1 e vou ler agora, acho que é o 3 de 2 Timóteo ou é o 4? Não, acho que é Tito, né? Perdão. Aqui. Tito, capítulo 2,
verso 3. Tito, capítulo 2, versículo 4. Alguém pode ler? Não, a gente pode aqui? 2, está aí, né? Semelhantemente, as mulheres mais velhas, e algumas dizem idosas, sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. E eu amei esse texto. Quem é mestre que não ensina? Qual é o significado essencial, principal de ser mestre? Ensinar. Quero que as mulheres sejam mestras do bem, que ensinem o bem. E o verso 4 diz, para que ensinem as mulheres novas. Sabe o que um dos comentaristas, desculpa, estou falando de uma maneira... Está vendo? É difícil, o Rodriguinho quer sair de vez em quando. Não, mas aí não é mais literalidade. Não é que as mulheres não devem ensinar. As mulheres podem ensinar na escola dominical, as mulheres podem ensinar umas às outras, mas não podem ensinar os homens. Ah, beleza, então. Então, agora, quando a gente tiver filho, mulher ensina mulher e homem ensina homem. Vocês percebem que quando a gente tenta fazer a leitura literal, a gente se aprisiona de uma forma que a leitura não consegue convergir. Então, humildemente, eu sugiro que na leitura do capítulo 1, do verso 2, da primeira carta de Timóteo, do capítulo 2, do verso 12, não permito, porém, que a mulher ensine, seja, antes de mulher, você vai escrever esposa. Por que esposa? Porque, associado ao termo marido no final, nós estamos falando de uma relação no casamento. E aí você vai dizer, não, mas também não tem isso de homem ser líder no casamento, não. A liderança é igual, os dois podem opinar. Ô, Lu, não ri para mim não, que eu fico constrangido. Ainda bem que a Cíntia está lá, ensinando, dando aula. E aí eu tenho liberdade para dizer isso. Porque é questão de papel. E sabe como é que eu tenho aprendido isso? Na pele. Eu brinco que o Senhor me ama muito. Porque, para aqueles que conhecem a minha mãe, não tem jeito, né? Mamãe, se a senhora estiver assistindo, eu a amo. Mas eu tenho uma mãe que é uma mãe presente, assim, uma mãe que sempre me colocou debaixo de suas asas e uma figura muito forte nas decisões, nas minhas decisões. Coisa que meu pai, às vezes, lidava de uma maneira um pouco mais leve. Minha mãe sempre foi aqui, me confrontou. Muito bem. Mas não só eu tenho uma mãe que é desse jeito, como eu tenho uma esposa que também é assim. Que também é muito forte, presente. E Deus me deu o privilégio de ter uma filha. Eu disse que quando a Débora nasceu, que agora, de fato, eu me sentia um homem completo. Porque eu não só era filho, como esposo, mas agora era pai de uma mulher. Com a responsabilidade de criar uma mulher para que ela pudesse ser tudo aquilo que o Senhor deseja que ela seja, na plenitude que o Senhor deseja para ela, e não na letra, talvez, às vezes, mal escolhida, que alguns tentam colocar na nossa cultura. Mas aquilo que eu já achava que estava completo, no começo de 2019, eu fui convidado para trabalhar numa função no meu trabalho, diretamente subordinado a uma mulher. A uma mulher que também, da mesma forma, até para poder assumir a cadeira que ela assumiu, e a gente está na internet, que legal, né? Mas, falo de fatos públicos, a primeira diretora do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, uma casa de engenharia, portanto, excessivamente, majoritariamente masculina, que escolheu para ser uma de suas diretoras uma mulher.
E eu poderia estar aqui dizendo que quem devia ser o diretor era eu. O Senhor sabe que não desejei e não desejo. Ele me chamou para fazer um outro trabalho que me suga um pouco mais e que não me permite assumir essas outras funções. Mas essa mulher, diretora, minha chefe, então que vem coroar esse universo de mulheres que me lideram e que me lideraram e que me orientam e que me ensinam, me fez entender o que Paulo está dizendo aqui, quando ele diz que não permito, porém, que a mulher ensine. Na verdade, vamos ler, não permito que a esposa lidere. E aí fala do casamento. Por quê? Porque eu, nessa relação com a minha diretora, me tornei, em parte, pela experiência no trabalho, ela veio de uma outra área, portanto, estava conhecendo aquilo, aquele que é o papel maravilhoso e fundamental da mulher no casamento. Ajudadora, auxiliadora, conselheira. Mas como é que este pequeno macho alfa aqui conseguiria se sujeitar a uma diretora, a primeira? Você imagina, foi escolhido para ser o cara para apoiar a primeira. E detalhe, ela é a diretora, a assessora é uma mulher e a minha par, nesse sentido de conselho, somos dois... estamos em Brasília, todo mundo sabe que é coordenador geral, enfim, somos dois coordenadores gerais, também é uma mulher. Então, as nossas reuniões de diretoria são reuniões femininas, a ponto de, e vou contar isso de maneira pública, se algum dia elas virem, o Senhor me ajude, de quando, numa discussão técnica, elas não querem, de maneira pacífica, compreender o meu ponto de vista, apontarem para a minha roupa. Mas você está usando uma calça caque. É de brincadeira que elas fazem isso, e até acho de maneira respeitosa, porque é uma maneira delas dizerem, obrigado pelo seu conselho, mas quem lidera sou eu, e eu vou fazer como eu tenho a função de fazer. Mas o que eu quero dizer e o que eu quero trazer para vocês, e o Espírito Santo me lembrou isso de uma maneira muito reconfortante, foi que muitas vezes eu lutei comigo mesmo, tá? Como é que eu vou dizer? Eu me recontorci. Por quê? Porque aquilo que para mim era claro, era óbvio, era a coisa certa a ser feita, a minha liderança nem sempre concordava. E muitas vezes o errado era eu. Mas o que eu tinha que aprender, e estou tentando, espero que eu tenha aprendido para passar de lição, é que naquele local, naquela estrutura, naquelas funções, eu fui convidado para ser conselheiro, para ser ajudador. E que na hora que ela toma uma decisão, o meu papel é de apoiá-la, suportá-la, ajudá-la, porque essa passa a ser a nossa decisão. E sabe o que é lindo? Isso talvez um pouco mais comum agora, depois de 3 anos caminhando juntos. Como eu me sinto feliz e tocado por Deus quando eu percebo que um conselho, que uma sugestão, óbvio, tem diversos conselhos, mas quando um conselho e quando uma sugestão são bem recebidos e colocados em prática. E eu penso, obrigado, Senhor. O Senhor me colocou aqui para isso. O mundo quer dizer que o casamento é um purê de batata, que ninguém tem mais papel de nada, que você bate tudo e é tudo igual, e qualquer um pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Não! Homem não vai gerar filho em sua barriga. Tá, você pode me dizer que a ciência vai fazer. Não vai. O papel do homem está definido, o papel da mulher está definido. A hierarquia
Como hierarquias? Os dois são uma só carne. Então percebam que o que Paulo está dizendo, o que Paulo está colocando, é que mulheres não usurpem o papel do homem no matrimônio. Mas o texto vai ficar ainda mais claro, porque ele diz assim: não permito, porém, que a esposa, e aqui eu já estou utilizando a nossa tradução, a nossa, né? A minha, enfim, ok. Não permito, porém, que a mulher lidere. E sabe o que significa nem use de autoridade? Essa é uma palavra grega, chama autoiten. Essa é uma daquelas palavras que só existe uma vez na Bíblia. Uma vez só. Não é do grego koiné, é do grego clássico. Sabe quem usou essa palavra? Talvez eu erre o nome dele. Tucídides, filósofo grego, 200, 300 anos antes de Jesus. Sabe o que significava essa palavra nas obras de Tucídides? Assassinato. Assassino. Não permito, porém, que a esposa, nessa maneira que nós estamos colocando, lidere, nem assassine o seu marido. Não tem a ver com autoridade, com mandar, mas tem a ver com podar, tem a ver com matar, tem a ver com retirar ou apagar a chama do chamado. Infelizmente, o cavanhaque branco demonstra que já tem alguma caminhada com casais e com famílias que são chamadas para servir ao Senhor conosco aqui. E quantas vezes as esposas assassinam, matam, afogam o chamado dos seus esposos, por não compreenderem. Rodrigo, você está forçando o texto. Você está forçando o texto. Estou. Qual é o começo três versículos depois, qual é o começo do capítulo 3? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se isso não é uma carta, não tem versículos nem capítulos sobre ela, e se ele não está falando do mesmo tema, quem é que está forçando o quê na tradução? O papel da mulher no casamento é fundamental para que o lar esteja equilibrado. Mas se a mulher não tiver cuidado na maneira em que desenvolve o seu papel, ela pode estar assassinando a sua família. Será que era isso mesmo que Paulo queria dizer? Porque assassinato, Rodrigo, agora você foi longe. Repito, única vez que essa palavra aparece. E nos textos em que ela aparece na literatura clássica, ela significa isso. Mas vamos ver se faz sentido. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando a luz. Salvar-se-á, porém, trazendo vida. Eu não quero que você mate, mulher. Eu quero que você traga vida. Porque é a mulher que pode gerar. Qual é o texto que a tradição judaica, né, os juízes, trazem para Débora? Levantou-se uma mãe em Israel. E qual era o papel de Débora? Débora foi rainha? Débora foi imperatriz? Débora foi conselheira. As pessoas procuravam Débora para ouvir o Espírito Santo soprando para elas o que era a vida. Mulheres queridas,
que o Espírito Santo demonstre no coração de cada um de vocês o papel fundamental que vocês exercem, sem querer distorcer aquilo que o Senhor colocou para nós. Quero que vocês aprendam com tranquilidade, com toda ordem, sabendo onde cada coisa está colocada. Não quero que a mulher tente usurpar a posição do homem no casamento. Será disfuncional. Desfuncional. Há papéis separados para cada uma. Que você não produza morte na sua família, mas que você possa trazer vida, que você possa trazer salvação, que você possa gerar filhos e filhas na fé, amigas na fé, vizinhas na fé, na família. Para isso vocês foram chamadas. Permanecendo no amor, na santificação e na modéstia. Na modéstia, sabendo que é o principal. Você não é o que você veste. Você não é o que você usa. E assim, entendendo o nosso papel como corpo, sabendo como cada um, como devemos nos portar, como devemos agir, perfeitamente ligados por Deus, cresceremos e abençoaremos a nossa comunidade, aos que estão à nossa volta, a nossa família. Que Deus nos abençoe. Amém. Chega, me deu uma tontura agora. Eu tinha pedido para a gente cantar Somos Corpo, acho que é isso, né? Tem aí? Vamos cantar então. Eu vou terminar como Paulo disse em 1 Coríntios 11, que é uma maneira meio jurídica de dizer, sabe como é que os advogados e as advogadas terminam? Eu acho ótimo, né? Porque engenheiro tem que fazer nota técnica. Desculpa, Fabinha. Desculpa, Débora. Desculpa, Rebeca. E todas as outras advogadas do nosso meio. Salvo o melhor juízo, né? Então, a maneira de Paulo ter dito salvo o melhor juízo foi assim, olha, é no final do capítulo 11, né? Mas se alguém quer ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus, é meio... Mas não, eu sei que o Espírito Santo que inspirou, que cuidou desse texto para chegar para nós, Ele vai falar o nosso coração. Eita, já era para lá? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. Sim, como diz Gálatas, capítulo 3, fruto deste novo coração, eu recebo paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade,
vendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família tendo amor de Cristo, grande amor. Eu preciso de ti, porque nisso não há judeu nem há grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.